professora Jaqueline Niel Silva, doutora e mestre em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, com o Conselho, tema 1031, a necessidade de definição do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena. Eu ainda, quando conversava com ela, perguntei se era essa expressão, era correta. Ela disse, isso mesmo, é assim que o Supremo se manifesta, e eu fiquei muito feliz com a proposta temática, que eu sei que é um tema bastante pertinente, e todos, na verdade, aqui são bastante pertinentes. Então, professora, foi minha professora também, professora Jaqueline, da FEMAG, seja bem-vinda, professora, e espero que esteja tudo bem por aí, né, dentro do possível, que a gente sabe que todos estamos aqui em isolamento. Com a palavra, então, professora Jaqueline. Boa noite, obrigada, Carmela, pelo convite para estar aqui hoje, nos Conselhos de Dom Quixote. Boa noite a todos e a todas que também estão assistindo. A escolha do tema se deu inicialmente porque discuto como advogada essas questões em série de recursos extraordinários e recentemente fui admitida como amicus curiae, justamente tratando desses temas. Então, aos ministros, darei o conselho aqui e terei a oportunidade de, em sede de sustentação oral, também defender esse tema perante o Supremo Tribunal Federal. O tema do marco temporal para o reconhecimento do direito indígena às terras ocupadas por terceiros, ele foi já discutido no caso famoso, no leading case Raposa Serra do Sol, e novamente essa discussão do marco temporal foi submetida novamente no recurso extraordinário 1017365, que gerou o tema 1031, e aqui eu acrescento, juntamente com o tema 1031, a ação civil originária 1100, que também contempla essa discussão do marco temporal, que entendo, inclusive, haver conexão entre a ACO 1100 e este RE que eu mencionei efetivamente. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal pretende, neste recurso extraordinário, que gerou o tema 1031, mais na ação civil originária número 1100, rediscutir o marco temporal que já foi estabelecido no caso da Raposa Serra do Sol. Aqui, já antecipando o meu conselho, eu vou discorrer em seguida, entendo que deva ser mantido o marco temporal estabelecido no caso Raposa Serra do Sol. Qual foi o marco temporal estabelecido, além das 19 condicionantes estabelecidas no caso Raposa Serra do Sol, e que resultou, inclusive, na súmula 650 do Supremo Tribunal Federal, de que a data, então, o marco temporal estabelecido é que a data da Constituição Federal de 1988 seria o tempo legal em que um grupo indígena necessitaria estar ocupando uma determinada área para ela ser tradicionalmente ocupada, que foi uma discussão que o ministro Nelson Jobim já trouxe. O que ele dizia? Ora, para que sejam protegidas e para que efetivamente sejam consideradas efetivamente como indígenas, estas áreas precisam ser tradicionalmente ocupadas na época da Constituição Federal. Ou seja, não existe uma proteção para aquela arguição de posse imemorial, ou seja, terras que pertenceram a índios há 100 anos atrás, 40, 50 anos atrás, não estariam abrangidos efetivamente pelo artigo 231 da Constituição Federal. Então, o marco do caso Raposa Serra do Sol é a Constituição Federal de 1988. Este marco estabelecido pelo caso Raposa Serra do Sol já foi, inclusive, reconhecido após o caso Raposa Serra do Sol pelo ministro Marco Aurélio, na ação civil originária 1383,
também já foi reconhecido, e também já foi reconhecido pelo ministro Gilmar Mendes, no mandado de segurança 28.555, onde ele efetivamente reconhece a data de 5 de outubro de 1988, fixada como marco temporal de ocupação pela jurisprudência dessa corte, no conhecido caso Raposa Serra do Sol. Então, o meu conselho é para que este marco continue. E aqui, finalizando, efetivamente, existe, e aqui essa questão indígena é uma questão bastante delicada, e aqui eu reconheço, efetivamente existe uma dívida muito grande com os índios, mas essa dívida é de todos os brasileiros. Essa dívida tem que ser paga pela União. A União deve dar terra aos índios. O que tem no artigo 231 da Constituição Federal, na verdade, o que ocorre, e se efetivamente se estabelecido um marco temporal diverso do caso Raposa Serra do Sol, que no mínimo deveriam alterar o artigo 231. Por que isso? Porque os proprietários de terra não têm a terra indenizada, mas sim as benfeitorias. Quem conhece um pouco de, efetivamente, áreas rurais sabe que o que menos vale são as benfeitorias e o que mais vale é a terra. Na verdade, qualquer posicionamento diverso do caso Raposa Serra do Sol acaba comprometendo, sim, o direito de propriedade, o ato jurídico perfeito e, em muitos casos, a coisa julgada. Por essa razão, o meu conselho é a não alteração do marco temporal já estabelecido no caso Raposa Serra do Sol e também nesses outros julgados. Principalmente o meu conselho ao ministro Fachin, que é o relator disso tudo, efetivamente, e aos demais ministros que vão julgar também o caso. Obrigada mais uma vez, Carmela, pela oportunidade de falar aos ministros sobre esse tema tão instigante.